Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Boa tarde, queridos ouvintes da Pax. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Então, esse ano é o nosso primeiro programa, agora ao vivo, e eu quero desejar um feliz 2016 para vocês, que vocês possam realizar tudo o que vocês desejam, que vocês tenham foco nas coisas que vocês querem realizar, que vocês tenham muito trabalho, muita saúde, muito amor, muita prosperidade. Hoje nós vamos fazer um programa falando do nosso querido, amado e o nosso maior compositor, na minha opinião, que é o Antônio Carlos Jobim. O Tom Jobim teria feito aniversário agora, dia 25 de janeiro, então é um aquariano, né? E genial, né? Tom Jobim é super conhecido no mundo inteiro, as músicas dele são conhecidas, são praticamente as brasileiras que foram mais tocadas, mais gravadas. E o Tom Jobim é um carioca, né? Era um carioca, nascido no Rio de Janeiro, no dia 25/1 de 1927. E ele foi sempre trabalhou com música, né? Ele estudou violão e piano com o maestro Kohreuter. O maestro Kohreuter foi um maestro que trabalhava com dodecafonismo, começou a inserir a música dodecafônica. Então, é um cara que tinha um conhecimento enorme de música, e foi através desses estudos, que o Tom Jobim, por isso que a música do Tom Jobim é tão especial, porque o Tom ele foge do convencional harmonicamente, melodicamente. Então, principalmente naquela época, quando ele começou a fazer as composições dele, ele fugia de tudo que era tradicional musicalmente naquela época, principalmente em termos harmônicos e melódicos, né? E das melodias encaixando com acordes diferentes. Então, ele inovou, ele fez uma grande inovação harmônica na época. E o primeiro grande sucesso do Tom Jobim foi Teresa da Praia. E já a gente vai ouvir isso, mas antes eu vou falar um pouquinho, né, de como foi a vida dele, né? O Jobim casou 2 vezes. Ele casou primeiro com a Teresa Hermanni e teve 2 filhos, Paulo e Elizabeth. Depois, em 1976, ele separou e casou novamente com Ana Beatriz e teve mais 2 filhos, João Francisco e Maria Luísa. Então, algumas músicas que a gente vê, por exemplo, Teresa da Praia, ele fez para a primeira esposa dele. Então, ele sempre se inspirava nas coisas da vida dele, nos acontecimentos dele. Por exemplo, Maria Luísa. Luísa ele fez para a filha dele. Então, as músicas normalmente são algumas homenagens ou coisas do cotidiano. E como bom carioca, ele era um bom vivant, né? Ele gostava de boa comida, de beber, gostava das noitadas. Então, o Tom Jobim era o típico carioca bom vivant, de família boa, né? Ele tinha condições. Então, ele foi primeiro, antes de ser compositor, ele era pianista. Ele foi pianista em muitos bares e boates. Depois, ele foi arranjador da gravadora Continental em 1952. E depois ele passou para a gravadora Odeon. Foi quando, nessa gravadora, que ele fez esse primeiro sucesso, que foi o primeiro sucesso dele com o Billy Blanco, que é Teresa da Praia. Então, a gente vai ouvir Teresa da Praia com o Lúcio Alves e o Dick Farney. Lúcio, eu arranjei novo
amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é tão bom. Oh, Dick. Sim. Ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado. É a minha Teresa da praia. Se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo. O inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém. Não pode ser tua, nem tua também. Teresa da praia. Se ela é tua, é minha também. Mas o verão passou todo comigo. E o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém. Não pode ser tua, nem tua também. Teresa da praia não é de ninguém. Muito legal, né? Vocês viram nesse final a abertura de vozes com as dissonâncias, né? Então isso já começa a ser um prenúncio da bossa nova, né? Do movimento da bossa nova. Então, nessa época, ele também começou a compor canções para peças. Então, a peça chamada Orfeu da Conceição, e nessas composições também já são os primeiros embriões do movimento da bossa nova. E aí, no movimento da bossa nova, quando ele começa, as canções que começaram a fazer sucesso, Canção do Amor Demais, Chega de Saudade, Eu Não Existo Sem Você. Então, o movimento da bossa nova começa com ele, com o Vinícius de Moraes junto, com várias pessoas, Nara Leão, Chico Buarque estava nessa também, com muitos compositores da época que foram ficando junto com ele e fazendo e compondo também. Me fugiu o nome agora. Oi? João Gilberto, mas o João Gilberto veio um pouquinho depois, né? O Dick Farney, inclusive, também compunha, né? Também. E aí esse movimento foi muito a coisa principal, né? Na época. E até hoje a nossa música ela é reconhecida no exterior por causa da bossa nova, por causa da. Então a bossa nova ela tinha uma coisa meio jazzística, então influências jazzísticas, influência de várias harmonias, várias coisas musicais, ritmicamente também inovou, porque tinha muita coisa no contratempo que eles trabalhavam. Então, isso foi enriqueceu, né, a nossa música, e a bossa nova tinha uma característica, principalmente vocal, que era de cantar com uma voz mais natural, porque vinha
A gente vinha de uma época em que tinha grandes cantores como Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, e esses cantores, né, Dalva de Oliveira, que eram cantores com vozes poderosíssimas. E quando entra a bossa nova, as vozes não eram mais poderosas. Por exemplo, se a gente ouviu, né, o Dick Farney, tinha uma voz linda, mas não era uma voz poderosa. E depois foi ficando mais ainda. Por exemplo, o Tom Jobim não era um grande cantor, era um grande compositor, mas tinha uma voz pequena. Então, a característica da bossa nova foi isso, foi tirar a potência da voz, né, e trazer isso para uma complexidade maior harmônica, uma complexidade maior musical. Então, a próxima música que a gente vai ouvir, que é um ícone da nossa bossa nova, é o Chega de Saudade. E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na tua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertadas, coladas, caladas, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Os meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertados assim, colados assim, calados assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Muito legal, né?
Então, viram um arranjo bárbaro de vozes, né, que tinha? E essa coisa da música intimista, né, que é uma característica do jazz também, né? A música mais intimista, mas com intensidade. Aí, em 1962, o Tom Jobim fez a música mais famosa dele, que em qualquer lugar que a gente vá fora do Brasil, sempre pedem, por exemplo, eu que sou musicista, pedem para eu cantar, que é Garota de Ipanema. Então, Garota de Ipanema foi feita em 1962, para Elô Pinheiro, né, que era amiga dele, que era... Então, ela é a Garota de Ipanema, né, e que ela ainda continua linda, né, continua uma mulher muito bonita, e ele fez para ela. E aí, em 1964, essa música ganhou o Grammy de melhor música, e concorreu com Beatles, Rolling Stones e Elvis Presley. Olha que demais, hein? Então, o nosso querido Tom Jobim ganhou o Grammy em 1964 com Garota de Ipanema. E aí tem uma história muito legal, que ele estava um dia no restaurante, né, almoçando, e aí o garçom, né, o maître, chamou ele e falou, tem um telefonema para o senhor. É o Frank Sinatra. Aí ele falou, você está de brincadeira. Aí ele não foi atender. Aí continuou, aí veio de novo. Não, é sério mesmo, é o Frank Sinatra. E era mesmo o Frank Sinatra que queria gravar um disco com ele. Olha que máximo, né? E o Frank Sinatra é a voz, né? E então aí ele foi para os Estados Unidos e gravou o disco Tom e Frank Sinatra e gravou Garota de Ipanema. Então a gente vai ouvir agora Garota de Ipanema com Frank Sinatra e Tom Jobim. From Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, I mean, she just doesn't see. Nem olha pra mim, she doesn't see me. E bárbaro, né? E essa gravação foi feita em 1967. Olha que legal. E aí também tem a parte da carreira dele em que ele participou de vários festivais. E um dos festivais, né, que ele ganhou foi o Festival Internacional da Canção, que ele ganhou com Sabiá. Mas, na verdade, ele ficou muito triste, porque nesse festival estava concorrendo também o Geraldo Vandré. E para não dizer que eu não falei das flores. E o que aconteceu? O público queria que o Geraldo Vandré ganhasse. Só que o júri deu o prêmio para Sabiá, que é maravilhosa, né? E aí ele foi vaiadíssimo. Foi assim. Aí o Edu Lobo conta que nesse dia ele foi depois na casa do Tom Jobim e que ele estava muito triste. Porque, assim, tudo bem, ele ganhou o prêmio, mas ele foi vaiado.
Depois de ter gravado com o Frank Sinatra, ele foi vaiado. Foi pelo Maracanãzinho inteiro. Então é muito louco, né? A vida de artista é muito louca. E então é isso. E quem canta, né, nesse festival, essa música é a Sinara e Cibele, né, duas irmãs que defenderam a música, e Sabiá ganha o Festival Internacional da Canção. Então vamos ouvir Sabiá, que é maravilhosa. E atenção, meus amigos, vamos conhecer agora a vencedora do 3º Festival Internacional da Canção Popular. Perguntamos, primeiro lugar. Primeiro lugar. Brasil. Primeiro lugar. Brasil. Música vencedora do 3º Festival Internacional da Canção Popular. E aqui estão Sinara e Cibele para interpretar mais uma vez o Sabiá. Neste ponto, amigos telespectadores, preparamos-nos para mais uma apresentação de Sabiá com Sinara e Cibele. E aqui está Chico Buarque, Tom Jobim.
incrível assistir, né, de novo isso. E as pessoas eram implacáveis, elas vaiavam mesmo, né? E, assim, que bom, né? Seria tão importante a gente resgatar essas coisas lindas na nossa música, né? Que tá difícil, né? Ultimamente tá bem difícil. Por favor, compositores, resgatem a nossa música brasileira linda. Façam música boa, por favor, porque a gente está precisando disso, viu? Está muito difícil. Né? Muito bom. Então, e assim, a música do Tom Jobim é tão rica, por quê? Porque ele também tem influência de vários compositores eruditos. A música dele tem influência de Debussy, de Ravel. Se a gente pegar o Clair de Lune do Debussy, tem assim inversões de acordes assim bem similares à bossa nova. Então ele sofreu influências também, como ele estudou piano, foi pianista, ele também sofreu influência disso. Villa-Lobos, né, de Ari Barroso também, ele gostava muito de Ari Barroso, influências do Radamés Natali também e do Guerra Peixe. Então assim, a música dele é tão rica porque também ele foi um grande estudioso de música. Ele conhecia profundamente a música brasileira, a música erudita. Então, ele tem muitas influências e uma riqueza, né, de repertório musical muito grande. Foi o que faz com que a música dele seja tão rica e tão maravilhosa. Aí vem a década de 70, onde ele vem com Águas de Março, Lígia, Correnteza, músicas que fizeram um grande sucesso. E ele gravou com várias pessoas, inclusive com Elis Regina. Tem uma gravação icônica dele, de Águas de Março, com a Elis, e um disco inteiro. Ele acabou gravando um disco inteiro, Elis e Tom, que, na minha opinião, é um dos discos mais lindos da nossa música, que é com César Camargo no piano, Carlinhos Bala na bateria, Luizão no baixo, Hélio Delmiro na guitarra. Esse disco é um disco sensacional. A Elis está primorosa. Ela assim, é um instrumento. Então, tem vários duetos dela com o Tom. Tem várias coisas que ela canta sozinha. Esse disco, Elis e Tom, é um dos discos mais lindos. Assim, todo mundo tinha que ter um disco desse, porque é maravilhoso, maravilhoso. E aí vem a fase meio final, assim, antes dele morrer, que é o disco de Passarim. Ele fez também o tema de Gabriela, o filme pro filme Gabriela, a trilha dele. E aí que ele faz Luísa para a filha, que é uma das músicas mais lindas, que também eu acho maravilhosa. Borzeguim, que é uma música muito bonita. Anos Dourados, que ele faz em parceria com Chico Buarque, que é lindíssima. E em 1992, ele foi Enredo da Mangueira, ele foi o tema de Enredo da Mangueira. E foi lindíssimo com a participação dele. E ele sempre ia nos ensaios da Mangueira, tudo. Inclusive tem uma música do Chico Buarque que chama Piano na Mangueira, que é em homenagem a Tom Jobim, que é lindíssima também. E o último álbum dele foi Antônio Brasileiro, em 1994. E vamos ouvir, então, Passarim, que é uma música do álbum Passarim, de 87, com a Banda Nova e Tom Jobim. Passarim quis pousar, não deu voo, porque o tiro partiu, mas não matou. Passarinho me conta então. Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração, que me devora o coração, que me maltrata o coração, que me maltrata o coração. Se o mato que é bom, o fogo queimou. Cadê o fogo, a água apagou? E cadê a água, o boi bebeu? Cadê o amor, gato comeu? E a cinza se espalhou, e a chuva carregou. Cadê meu amor que o vento levou? Andai, andai,
coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. Cadê meu caminho? A água levou. Cadê meu rastro? A chuva apagou. E a minha casa o rio carregou. Do meu amor me abandonou. E passou o tempo e o vento levou. Passarinho quis pousar, não deu voar. O que o tiro feriu, mas não matou. Passarinho me conta, então me diz, por que que eu também não fui feliz? Cadê meu amor, minha canção, que me alegrava o coração, que me alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. A luz da manhã o dia queimou. Cadê o dia envelheceu e a tarde caiu e o sol morreu e de repente escureceu. A lua então brilhou, depois sumiu no breu e ficou tão frio que amanheceu. Passarinho quis pousar, não deu voo. Passarinho quis pousar, não deu voo. Que obra-prima, né, gente? Isso é muito lindo. É muito lindo. Muito lindo. Isso é uma obra-prima. E, assim, grandes nomes do mundo inteiro gravaram Tom Jobim, né? Stan Getz, Ella Fitzgerald, Count Basie, Oscar Peterson, Sarah Vaughan. Então, o Tom Jobim é o compositor mais reconhecido fora do Brasil. E com razão, né? E ele é chamado o Gershwin do Brasil. Olha que legal, né? O Gershwin do Brasil. Então é isso, gente. Ouçam Tom Jobim, ele tem coisas maravilhosas, a obra dele é incrível, incrível. Então, se puderem ouvir mais coisas dele, é um bálsamo para a alma da gente ouvir essas coisas, né? E eu vou encerrar, né, o nosso programa agora, desejando para vocês um carnaval maravilhoso, que vocês possam descansar. Quem gosta de farra, gosta de bagunça, possam dançar bastante, se divertir. E quem gosta de descanso, né, vocês possam ler, meditar, assistir filmes, ouvir música boa, né? E espero que vocês aproveitem bem o feriado de carnaval. E eu vou encerrar o nosso programa cantando uma música do Tom Jobim, que eu gosto muito, que também é uma música, um ícone dele, que é Eu Sei Que Vou Te Amar, que é música dele e letra do Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar.
mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy.